Olá pessoal, eu sou Pedro Zoller, professor e designer, e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um sistema de energia portátil e à prova d'água. Pois é, se você é novo no canal, não deixe de se inscrever e deixar um like lá pra gente. Esse sistema daqui não é nada mais nada menos do que um banco de baterias que pode ter uma capacidade que pode variar de 200 a 300 watts-hora, dependendo das baterias que você colocar aqui dentro. E ele vai fornecer para vocês uma saída de 12 volts, igual aquela da saída do acendedor de carro, né? Onde você vai poder ligar desde equipamentos como carregadores de celular, como esse daqui, né? Que permitem 2 ou mais celulares ligados. Vai permitir que você possa ligar ventiladores, como esse daqui, que funciona com 12 volts, e vai dar mais de 16 horas de capacidade de autonomia. Pois é, isso aqui é uma coisa super útil quando você, por exemplo, no verão forte, você tem aquela quebra brusca de energia, aquela queda brusca de energia, e você fica sem energia em casa e morrendo de calor. E você pode ligar vários equipamentos. Você pode, usando um inversor como esse daqui, transformar 12 volts em 110 e ligar uma série de equipamentos, como por exemplo um laptop desse, que pode ficar funcionando por mais de 3 horas. Você pode ligar lâmpadas, como essa daqui, que dependendo da potência você pode manter por mais de 20 horas funcionando. E você ainda pode ligar televisões, dependendo da potência que você for utilizar aqui, né? Então é super legal e prático você ter um sistema como esse, que você pode usar não só em casa para uma situação de emergência de falta de luz, mas você também pode utilizar isso para piqueniques ou mesmo para campings. Então é uma coisa super legal. Então vamos lá fazer o nosso sistema de energia portátil. Para a gente fazer o nosso mini sistema de energia de emergência, a gente vai precisar de uma caixa como essa daqui, que é uma caixa à prova d'água, né? Ela vem com uma vedação de borracha, né? É feita em polipropileno. E nesse caso aqui, isso aqui é uma caixa usada para munição. Uma coisa fácil de vocês encontrarem lá pela internet. Outra coisa que vocês vão precisar, naturalmente, são as baterias, né? Nessa caixa a gente consegue colocar até 3 baterias dessas de 12 volts e 9 amperes. No caso a gente vai usar apenas 2 baterias, porque a gente vai usar isso aqui depois num projeto posterior, em que a gente vai ligar o nosso sistema de baterias de emergência a um sistema de energia solar. Super legal, vai ser um mini sistema de energia solar. Além das baterias, vocês vão precisar também desses conectores aqui, que eles são usados para fazer a conexão das baterias, né? No caso a gente vai ligar essas baterias em paralelo, ou seja, negativo com negativo e positivo com positivo, para que a gente possa melhorar a nossa capacidade, nosso banco de baterias, né? Com 2 baterias você consegue 200 watts-hora, com 3 baterias 300 watts-horas mais ou menos. Claro que esses terminais eles precisam ser isolados. Uma opção são essas capinhas daqui, e a outra é você utilizar desses espaguetes termocontráteis ou termoencolhíveis, né? Que vocês encontram nas lojas de eletrônica, que ele vai vestir aqui. No caso esse daqui tem 8 milímetros, é mais do que o suficiente para vestir e isolar o nosso sistema. Além disso, uma coisa muito importante vai ser esse nosso nessa tomada. Essa aqui é uma tomada daquelas que vocês já devem estar reconhecendo, onde a gente coloca o isqueiro do carro. E ela vem com essa tampinha aqui de borracha que veda e deixa totalmente à prova d'água. Isso aqui também é de uso náutico. E ela vai ser encaixada na tampa da nossa caixa aqui. A gente vai fazer um furo aqui e encaixar esse nosso sistema e fazer a ligação com as baterias. Então é uma coisa relativamente muito simples. E é através dessa porta daqui, né, através dessa tomada, que a gente vai poder ligar uma série de equipamentos. Ok? Vamos lá então? Primeira coisa, a gente vai fazer a marcação do centro aqui, onde a gente vai encaixar a nossa tomada. Então aqui a gente tem 32% e 15 milímetros. Então eu vou cortar um pedaço de papel com essas dimensões e marcar o centro. Tá aqui, ó. Ali no meio do X, eu vou usar alguma coisa perfurante para marcar o plástico, para atravessar o plástico, para facilitar na hora de furar com a serra-copo. Tá ok? E é isso que a gente vai fazer agora em seguida.
Tá aqui, eu vou usar aqui a agulha do compasso para fazer a marcação. O bom é que ele atravessa de um lado para o outro, porque assim eu posso usar serra-copo ou por esse lado ou por outro. Então agora nós já fizemos o furo. Esse furo foi feito com a serra-copo, então ela fica um pouco mais larga do que o necessário, né? Então a gente, para criar uma boa vedação, a gente pode preencher essas laterais aqui com um pouco de cola quente. E essa porca daqui, que seguraria a peça na posição, você vê que não tem muito espaço. Então a gente pode lixar um pouco aqui as laterais para que ela possa entrar e ir até mais fundo aqui, que é o que a gente vai fazer agora. Então, eu já lixei aqui a nossa lateral da porca, né? E agora ela pode encaixar aqui no fundo da nossa tampa para poder a gente encaixar a tomada, né? E aqui ele ficou perfeitamente no lugar. As conexões, vocês vão precisar de 6 terminais do tipo automotivo, como esses daqui. Eles têm uma medida, né, para quem quiser saber, de 6,3 milímetros, é do tipo fêmea. Vocês vão precisar de 2 fios de 1,5 milímetro preto com 15 centímetros de comprimento. Vão precisar de outros 2 fios vermelhos, né, também com essa mesma medida de 15 centímetros de comprimento por 1,5. Vocês vão precisar de um fio preto e outro branco com 35 centímetros de comprimento de 1,5. Vocês vão precisar desses blocos aqui de ligação para a gente poder fazer a conexão com as baterias. E vocês vão precisar também dos isolantes para os terminais, como esses daqui. Ou vocês também podem optar por usar espaguete termorretrátil, né, de 8 milímetros, que também vai resolver o problema. Então eu vou só juntar essas partes e a gente já faz a montagem dentro da nossa caixa com as baterias. Primeira coisa que a gente vai fazer é descascar a ponta dos fios. 5 milímetros é mais do que o suficiente para isso. Depois a gente vai encaixar essas pontas dos fios nos terminais, dessa forma como está abaixo. E com um alicate de ponta fina a gente vai fechando primeiro a parte de trás e depois a parte da frente. E por fim, a gente, depois de estar tudo no lugar, a gente vai poder colocar um pouco de solda, né, estanhar as pontas e os terminais. E depois que tiver tudo estanhado, a gente pode colocar as ponteiras de plástico, né, as capas, para proteger os nossos conectores, que é a parte final do nosso processo. Tá aqui, tudo pronto, e agora é só colocar as capas. Você vai pegar a parte larga da capa e encaixar no terminal pela frente. E tem que observar que existem umas estrias na parte de dentro da capa, que é o lado certo do encaixe, né? Então, é bem fácil, ele vai fazer um barulhinho de clique quando você encontrar a posição certa. E aí a gente só vai precisar fazer isso com todos os terminais, né? Os vermelhos com os vermelhos e os pretos com os pretos. Depois que tudo estiver montado, a gente pode iniciar a fixação da parte estanhada, né, nos bloquinhos. A gente está usando aqui bloquinhos para 3 terminais, né, para 3 entradas de fio, onde num grupo a gente levanta a alavanca para poder enfiar o fio até o final. E depois que a gente colocar os fios na posição, a gente baixa aquelas alavanquinhas para fazer o travamento dos fios na posição. E a gente vai fazer isso com os fios vermelhos e depois com os fios pretos a gente faz a mesma coisa. Agora a gente vai fazer a montagem do nosso sistema. Nós já temos aqui toda a parte da fiação, né? Então esse fio aqui, que é mais longo, ele vai ser conectado na tomada. Notem que aqui na tomada nós temos aqui o polo positivo e negativo. Então a gente vai ligar isso aqui no polo positivo. E a tomada preta, né, o fio preto, no polo negativo. Essa bateria aqui vai ficar deitada, né? Então a gente já vai fazer a conexão do polo positivo.
e a conexão do polo negativo. E por último, depois a gente vai fazer a ligação com essa bateria. Vou colocar essa daqui primeiro aqui dentro. Para vocês poderem ver como é que tá ficando, né? E agora eu vou usar essas espumas daqui para travar as duas baterias, né? Então eu vou primeiro conectar aqui, ó, o polo positivo e o polo negativo, ó. E essas duas espumas, elas vão ficar nessa lateral aqui, ó. Prontinho. E está pronto o nosso sistema. Agora é só fechar. E está pronto para ser utilizado. A gente já tem o nosso sistema de armazenagem de energia, né? O sistema de energia para emergência, né? E portátil. Ficou faltando uma coisa. Depois que eu gasto a energia dessas baterias, como é que eu recarrego? Bom, para isso nós temos algumas alternativas. A mais simples é você usar um pequeno carregador como esse daqui, que ele se conecta aos terminais da bateria através dessas garras tipo jacaré. Só que não é muito prático. Então o que a gente vai fazer? A gente vai substituir essas garras por esse sistema de plug que vai poder se conectar com o nosso sistema de armazenagem de bateria. Com isso vai ficar muito mais prático. Mas no próximo vídeo a gente vai fazer uma coisa também muito legal, então não percam. A gente vai fazer o carregamento desse sistema de baterias com energia solar. É isso mesmo, vocês vão ter uma mini estação de geração de energia solar que vai armazenar a energia nessas baterias e vocês vão poder carregar esse sistema para qualquer lugar. Então, inclusive, você pode até acampar com esse sistema. Olha que legal! Então, não esqueçam de se inscrever no nosso canal e deixar um like lá pra gente. E até o próximo vídeo. Nossa, começou a chover forte agora, só falta acabar a luz. Meu Deus, acabou a luz. Sorte que ainda tem esse sistema aqui funcionando. Eita, que beleza! Não é que funciona mesmo?